Finalmente, as próprias obras de Jesus confirmam a sua divindade. De acordo com o Velho Testamento, só Deus poderia perdoar nossos pecados e curar nossas enfermidades. Salmo 103. Vamos ler. Gosto bastante desse salmo. Livro de Salmos. Livro de Salmos. Capítulo 103. Salmos 103. Versículos 2 e 3. Bendiga, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem cura todas as nossas enfermidades. Glória a Deus. Então vemos que só Deus poderia perdoar os nossos pecados e curar nossas enfermidades. E isso se dá em Cristo Jesus. Aleluia. Então, também vemos que exercer autoridade sobre os anjos caídos, isso está em Jó 1:12. E controlar os fenômenos da natureza, também em Jó 39:1-40. Contudo, Jesus exerceu tal autoridade e poder ao perdoar e curar enfermos. Marcos 2, do 1 ao 12. Expulsar demônios, em Marcos 1, 21-27. E acalmar a tempestade no mar. Marcos 4, 35-41. Revelando assim sua divindade. Ou seja, temos vários registros na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que nos apontam que Jesus de fato é Deus. No Antigo Testamento apontava que só Deus poderia fazer algumas coisas, como perdoar nossos pecados e curar nossas enfermidades, como exercer autoridade sobre os anjos caídos, aqueles que servem a Satanás, e controlar os fenômenos da natureza. E aí nós olhamos para o Novo Testamento e vemos o nosso Senhor Jesus com poder para perdoar, autoridade e poder, que toda autoridade e poder está sob suas mãos. E Ele garante o perdão dos nossos pecados. Ele cura enfermos. Ele expulsa demônios, exercendo assim a sua autoridade sobre os anjos caídos. E Ele acalma a tempestade, também controlando os fenômenos da natureza. E assim Ele se revela como Deus. E assim Ele se revela como ungido de Deus. A conclusão é de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Portanto, não é uma invenção humana. Então, essa é a conclusão quando nós concluímos. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso não é uma invenção. Não foi um ser humano que inventou tal coisa. Foi o próprio Jesus, como nós vemos. Ao relembrar a transfiguração de Jesus, Pedro afirmou: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da sua suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu Filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Ou seja, meus irmãos, não foi uma invenção humana. Não foi eu que inventei isso. Não foi o pastor André que inventou isso. Não foi o bispo Walter que inventou isso. Não foi Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, enfim. Não foi nenhum ser humano que inventou esse tipo de coisa. Mas o próprio Cristo, ele se revela como Deus. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos milhares de profecias apontando para Cristo, para aquele que seria
Deus, para aquele que viria para perdoar os nossos pecados. E nós vemos em Cristo todas as profecias do Antigo Testamento escritas há milhares de anos anteriormente a Cristo, se cumprindo em Cristo. Coisas que foram escritas há 2, 3 mil anos antes de Cristo vir à Terra, em Cristo se cumpre. Nós vemos a beleza de Deus, a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, o cuidado dele conosco, o amor dele para conosco também, meus irmãos. E ao mesmo tempo, esta conclusão não pode ser alcançada através de esforço e lógica humana. Ou seja, o meu esforço, o seu esforço, não consegue nos levar a esse tipo de entendimento. A nossa lógica, a nossa inteligência, nosso raciocínio não pode nos levar a isso. Pois Cristo afirmou a Pedro que nem carne nem sangue lhe revelaram a sua verdadeira identidade, mas o Pai que está nos céus. Vamos ler o que está escrito lá em Mateus 16. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17. Nós usamos a nova versão, Nova Almeida atualizada. Usamos a Nova Almeida atualizada, utilizada em nossa igreja. Mateus 16, 17 diz: Então, Jesus lhe afirmou. Vou voltar para ler o versículo 16. Quando Jesus pergunta quem os outros dizem que são, aquilo que a gente falou lá no início da aula, e eles falam que era um profeta, que era, enfim. Ele pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro responde. Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, versículo 17: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, quando você e eu chegamos à conclusão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, não foi carne e sangue que revelou isso a nós, não foi nosso intelecto, não foi a nossa lógica, não foi nosso esforço, mas foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Senhor que revela isso a nós. E se chegamos a esse conhecimento, é porque Ele assim permitiu. Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Confessar a Cristo Jesus como Senhor e Deus é, portanto, uma dádiva divina. E aí nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, está em Mateus, segue Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios 12, do 1 ao 3, que diz: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito Santo afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, nós só chegamos ao ponto de chamar a Cristo Jesus de Senhor, porque o Espírito Santo assim revelou em nós, assim colocou em nossos corações. E Efésios 2, estamos em 1 Coríntios. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Você vai pular aí dois livros. Efésios, capítulo de número 2. Efésios 2,
8. Eu vou ler do 1 ao 10, meus irmãos. Eu gosto demais desse capítulo, desse livro, enfim. Eu gosto demais. Eu vou ler para nosso entendimento ficar mais claro. Que diz: Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. A fé, meus irmãos, é um dom de Deus. E se nós temos fé, é porque nós fomos alcançados com esse dom de Deus. Como o pastor tem nos ensinado em suas pregações, o pastor André, nós só chegamos a Cristo porque Ele nos resgatou, porque Ele nos levou até si mesmo. E a nossa parte é crer nele. E até, como nós vimos, até crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é um dom de Deus. Nós precisamos ter fé para isso, mas até a fé que temos não é nossa, não é mérito nosso. É dom de Deus. Isso deve servir para a nossa humilhação no sentido de: Senhor, eu sei que de mim não há nada. Sei que em mim não há nada de bom, mas no Senhor é que as coisas acontecem. Isso deve servir para olharmos não com soberba para: olha, eu fui agraciado com fé. Então, não deve servir para nos... Dei uma pequena pausa aqui, perdão. Deixa eu retomar o raciocínio. Então, saber que a fé é um dom de Deus não deve servir para: nossa, olha como eu sou bom, eu fui agraciado com fé, e eu sou muito bom porque Deus viu coisa boa em mim, e então por isso eu tenho fé. Não, meus irmãos, pelo contrário, deve servir para baixarmos nossa cabeça: Senhor, eu não merecia, mas o Senhor me alcançou. E é para isso que nós precisamos entender que somos agraciados com a fé dada pelo Senhor. É nos humilharmos, entendermos que mesmo em nós não havendo nada de bom, o Senhor nos agraciou com essa fé em Cristo Jesus, para crermos que Jesus Cristo é Deus. Para crermos que Jesus Cristo foi enviado para perdoar os nossos pecados, para nos salvar. Ele é nosso Senhor, Rei e Salvador. Benefícios. Quais são os benefícios de crer em Jesus Cristo como o único Filho de Deus, nosso Senhor? Primeiro, Jesus é a nossa salvação. Ele nos resgata das trevas das trevas deste mundo, para a maravilhosa luz do reino de Deus, limpando e livrando-nos de todos os pecados. Segundo, Cristo, ungido de Deus, nos unge também para sermos seus profetas aqui na terra, proclamando as boas novas do reino de Deus pelo mesmo poder que agiu em Jesus. Além de profetas, somos constituídos reino de sacerdote para oferecermos o sacrifício das nossas vidas a Deus, para
e para reinarmos com Cristo em sua volta gloriosa. Ou seja, nós precisamos agora que recebemos essa fé, recebemos esse dom do Senhor, proclamar a sua palavra, proclamar que Ele salva, que Ele liberta, proclamar que Ele é o único que pode nos salvar. Precisamos pregar o Evangelho de Cristo àqueles que nos cercam. Precisamos nos engajar nessa obra de pregar o Evangelho, de viver para Cristo e também pregar o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos falar daquilo que Jesus fez na minha e na sua vida. Precisamos falar. Porque um dia estaremos com Ele, reinando em glória, após a sua volta. Nós ansiamos por isso. Nós precisamos ansiar por sua volta. Vai ser algo maravilhoso. Terceiro, embora Cristo seja o Filho de Deus por natureza, nesse sentido ele é único e isto é incomparável, nós somos filhos de Deus pela sua graça e adoção imerecida. Jesus de fato é o primogênito entre muitos irmãos e nós somos co-herdeiros com Ele. Ao participarmos na vida de Jesus Cristo, nos tornamos pela graça o que o Filho é por natureza, pois Ele nos faz co-participantes da natureza divina. Ou seja, Jesus Cristo é o Filho unigênito, é o Filho único, incomparável, Filho natural, Filho de natureza do nosso Deus. Porém, ao nos alcançar Jesus, ele nos dá também o direito de sermos feitos filhos de Deus. Ao crermos em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Isso é um outro benefício, porque isso nos faz participar da vida com Cristo. Pela graça, meus irmãos, como lemos em Efésios 2. E finalmente, ao confessarmos que Jesus é o nosso Senhor, invocamos o senhorio dele sobre nós. Assim como Israel reconheceu Deus como Senhor, após a sua libertação da escravidão no Egito, nós reconhecemos Cristo como Senhor após a nossa libertação da escravidão. E isso como lemos, através da morte e ressurreição de Jesus. Declaramos não somente que Jesus é o Senhor sobre tudo e todos, mas também sobre toda a nossa vida, sobre todo o nosso corpo e alma, nossa vida exterior e interior, mediante um modo de viver enraizado nas Escrituras Sagradas e consagração pela oração. Ou seja, nós temos o prazer de chamar Cristo de Senhor. E quando fazemos isso, nós nos tornamos servos. E nós, além de declararmos isso, nós precisamos também entender que Ele reina sobre tudo que nós somos. E nós só vamos conseguir viver da maneira que Ele quer que nós vivamos, que o nosso Senhor quer que nós vivamos, através da leitura das Escrituras Sagradas, da leitura da Palavra e de oração. Nós precisamos ser, como o pastor tem falado, que nós precisamos nos santificar, como o pastor está falando nos domingos, nos santificar. Isso passa pela leitura da palavra e pela oração que caminham juntas. Jesus Cristo é o Senhor e nós somos seus servos pela fé, pelo amor e pela esperança. Glória a Deus. Meus irmãos, é um privilégio estar com vocês, um desafio, mas é um privilégio. E saiamos dessa aula hoje entendendo que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é Filho de Deus, que Ele é Deus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei. É a Ele que nós devemos toda obediência, louvor, honra, glória. E por conta disso, por conta da vinda dEle, é que nós somos libertos do pecado,
do pecado e salvos para o louvor de sua glória. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa ser enriquecido por essa aula. Ao terminar, diga lá que assistiu a aula, dê lá coloque lá seu nome, porque é importante para nós que você participe, que nós não estamos nesse momento ainda complicado, não podemos nos reunir, mas cremos que em breve estaremos juntos pela misericórdia do Senhor. E é importante que você assista essa aula e diga para mim lá logo depois no grupo que assistiu, para que nós possamos manter o controle para o nosso batismo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor estenda a mão sobre ti e que o Espírito Santo do Senhor continue guardando a sua vida e te guiando por onde quer que você for. Meus irmãos, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até mais.